acessando, para que as pessoas possam, para que haja a prescrição, né? E aí, quando a sugestão do seu nome, ela tem muito a ver com a tua experiência de tratar desse assunto a respeito das mulheres, né? As mulheres que estão vivendo um outro momento, um momento hormonal muito complexo, onde a gente, socialmente, a gente deixa de ser uma mulher fértil, né? E a gente passa, né, a ser alguém fértil e que muitas vezes a gente sofre com várias questões relacionadas às mudanças hormonais, né? Então, se você puder, quando você fizer sua fala, contar um pouco dessas suas experiências nas suas rodas, nos círculos, né? E de que isso sim é uma forma da gente fazer que a maconha ela passe a ser uma das estratégias dentro dos espaços. Então, acho que é importante. Olha, eu acho que dialoga um pouco com o que o Mário falou, né? Esse posicionamento aqui de Rose. Veja, minha experiência com prescrição é majoritariamente com mulheres. E eu faço essa escolha de trabalhar com a cannabis, né, porque eu faço uma escolha de relação com os outros seres viventes no planeta. Né? Então, a relação que eu faço com a ciência, quando a gente fala da ciência, né, das evidências, ela é uma das estratégias que eu estou utilizando na minha prática clínica de cuidado. Falar de cannabis, falar de cuidado é escolher um caminho, né? Então, eu venho escolhendo esse caminho, né? Cuidar das pessoas a partir do entendimento de que a gente tem, além dos conhecimentos científicos modernos, né, das pesquisas, a gente tem outros conhecimentos. A gente tem conhecimentos que foram muitas vezes, como eu tinha dito, né, negados para a gente na nossa história, na nossa ancestralidade. Eles foram negados e eles precisam ser retomados, reconquistados. E fazer isso com mulheres é muito mais tranquilo, de certa forma, né? Porque a gente tem uma característica, estou chamando de mulher, acho que é importante posicionar, né? Porque a gente tem hoje uma discussão de gênero bem diversificada. Eu estou falando de mulher a partir da minha experiência de mulher cisgênero, né? Até agora, pelo menos. Então, assim, nós que somos, as pessoas que são mulheres cis e outras tantas mulheres que têm útero, elas sangram periodicamente, né? Então, poder vivenciar essa relação com os outros seres do planeta, né? Com as águas, com a lua, com as plantas, de um jeito visceral como a menstruação, né? Me parece que me parece, esse foi um caminho para mim de grande conexão com a planta, que diferente de tantas outras plantas, ela tinha algumas características. Porque assim, repare, se eu perguntar, isso é comum, se a gente chegar em roda de mulher, se eu perguntar assim, gente, o que é bom para dormir? Que planta eu uso para dormir? Quem sabe aqui? Sim. Alface. Camomila, alface também? Alface. O chá de alface? Não, a alface mesmo. Alface comido. Camomila, o chá da passiflora, que é o maracujá, né? O que é que a gente usa para dor? Planta para usar para dor. Que depende da dor. Se for dor de cólica intestinal, eu estou com diarreia. Qual é a folha que a gente usa? Figueira santa, boldo, chá de goiabeira, né? Da folha de goiabeira. A camomila para dor menstrual. E quando a gente está muito ansioso, acelerado, que planta a gente usa? Camomila. Também, a camomila. Então, repare, agora veja, repare que assim. Também, né? Erva de São João do conceito. Mas o que me chama a atenção, me chama a atenção na cannabis, é que ela consegue juntar essas coisas todas. Então, minha gente. E quando eu vim de carro, de lá pra cá, eu comecei a vir no carro com o mar, eu comia a noite toda. Olha isso. Parece você, doutor. Eu queria que a senhora visse esse vídeo. Agora? E a senhora lesse o que aconteceu no vídeo. Tá, mas eu
Posso passar daqui a pouquinho? Pode sim. Tem quantos minutos? Eu tenho todo o tempo da senhora. Mas eu não tenho muito tempo. O tempo da senhora é o meu. Se eu tenho todo esse tempo, Arrasou. Mas. Tá. veja só o vídeo. Tá. A senhora vai ver coisa séria e vai Certo. ver que é importante para que todos Mas é que eu tava numa linha de pensamento aqui, eu sou meio. E essa linha de retinha. pensamento está onde? Deixa eu seguir aqui, vá, você estava falando, vai, eu vou. Desculpe. Eu vou chegar aí, eu vou olhar o vídeo. Mas agora eu já me perdi toda, não sei se eu vou concluir. Deixa eu só concluir esse negócio da cannabis, que eu estava construindo um negócio Conclua. com uma ideia. Pode ser? Deve. Então, assim, quando a gente fala da cannabis, a gente está falando de uma planta que traz um potencial analgésico, ansiolítico, anti-inflamatório, uma planta que é super estudada. Então, assim, ela é uma panaceia, foi o que eu vi num curso. E, ao mesmo tempo, ela não é uma panaceia. O que é que eu acho importante a gente dar com essa contradição da cannabis? Porque a gente não vive num mundo que está bolinha, né? Não está assim, que legal cannabis, plantas, não funciona assim, né? Então, quando a gente fala que a cannabis é panaceia, significa que ela dá conta de amenizar, ajudar a gente, não é nem ela por si, é a relação com a erva que nos ajuda a nos relacionar com as coisas da vida de uma outra forma. Mas ao mesmo tempo ela não é panaceia, né? Ela também não vai resolver tudo, porque é uma planta e ela sozinha não existe. Ela existe na relação com outras plantas, ela existe na relação com o clima, com o vento, com o ar, com a água, com a qualidade da terra. Então, repare, falar de cannabis para mim, e de fitoterapia de uma maneira geral, mas a cannabis de fato é uma planta que tem um poder. Além de um poder ancestral, ritualístico, que a gente precisa reconhecer, né, e referenciar, pensando na perspectiva da ciência dos conhecimentos ancestrais, mas assim, a cannabis ela tem. Ela tem. Me chama. Perdão. Olha só os efeitos que ela fez. Eu sou usuária, né, gente? Tomei meu CBD, quase todos aqui são, né? Mas quando eu penso em cannabis, então, eu estou sempre me remetendo a uma relação com os outros seres do planeta. Cuidar de mim com cannabis não é só cuidar de mim. Isso é, no meu entendimento, né, lidar com a cannabis, como quem vai na farmácia e compra uma dipirona, e pronto, para mim é pouco, eu não entendo que é por aí. Eu entendo que quando a gente escolhe cuidar da gente com plantas, né, com a parceria de plantas, a gente precisa cuidar delas também. Então a gente precisa se relacionar com um mundo que não tem sido gentil nem com os corpos humanos, nossos, principalmente os pretos, pobres e periféricos, nem com outros corpos, né? Quando eu pelo menos eu moro na Aruana, quando eu passo pela Aruana, a dona da Aruana está sendo comida, né? Como o Krenar fala, né? Está sendo comida, olhos vistos. O rio Mazabarris, eu choro, viu, minha gente? Essas coisas me emocionam. Assim, o rio Mazabarris, que é o nosso último rio de banho, ele está sendo assim, estraçalhado, né? Tem todo um projeto de matar o rio. Então, eu não consigo dissociar essas duas perspectivas, né? De cuidar da gente com a cannabis, mas cuidar do que mantém a cannabis, né? Que é a nossa existência na natureza, né? Então, esse entendimento de que natureza não é meio ambiente, não está fora de mim, natureza é o que me constitui. Então, acho que esse é um ponto. Deixa eu consultar aqui os meus escritos. Sobre a saúde pública feminina, como que é para você que está diretamente ligada à comunidade falar sobre cannabis para mulheres que não têm necessariamente esse acesso, né, principalmente assim, hoje já existem algumas pesquisas sobre tratamento ginecológico, sobre tudo envolvendo a cannabis, e você falou muito bem sobre a questão de cólicas e afins. E assim, eu vejo que é um público que, até para a gente conversar, eles são mais resistentes. Você tem que ter muito cuidado
quando se fala de cannabis, porque querendo ou não pra gente, né, pro nosso local de fala, gera uma preocupação. Como é que você consegue fazer essa abordagem, assim, fazer esse link de uma forma que passe um entendimento para eles? Eu não tenho experiência de prescrição de cannabis no SUS. Então, acho que esse é um viés importante que eu preciso compartilhar com vocês. Eu tenho a experiência de... A gente começou no ano passado a roda canábica, né, com a roda canábica com mulheres, a partir de um incômodo de várias mulheres, né, de ver o discurso da cannabis ser muito falado. Ter pouca mulher nessa cena. Não, peraí. Como assim? A gente sempre lidou com cannabis, a lida com as plantas, as mães, e como é que agora na hora da produção científica, então agora a gente vai referendar a lógica de que a produção científica é dos homens e as mulheres vão ficar cuidando das plantas, e a gente... Não, a gente vai falar sobre isso. Então, a partir da experiência da roda canábica, que foi um encontro que a gente fez, chamou as mulheres, vamos lá, gente, todo mundo divide aí, é para a gente poder pagar o lugar onde a gente está, não é para ter lucro, é para a gente poder fazer esse encontro. Então, a partir de lá, a gente teve uma experiência num povoado, em Lagarto, e a conversa, desculpa, Marina. A conversa, ela vai, as mulheres, principalmente das comunidades rurais, elas cuidam de plantas. Dona Zélia disse que não tem planta em casa, mas quem sabe de planta é ela. Pode ter certeza. Ela não tem planta em casa agora, mas ela se relaciona com essa de planta a vida toda. Então, quando você conversa com mulheres a partir da planta, o preconceito, ela é outra história. Porque ela sabe que é uma planta, sabe? Cultivar a planta, ver a planta crescendo, ver ela florindo, ver ela... Sabe? Isso faz parte do dia a dia da vida dela. Então, esse foi um caminho que a gente foi encontrando, enfim, lá, né, nesse povoado que eu falei, para experimentar, para que as mulheres dissessem assim, não, eu quero experimentar. Porque assim, uma outra questão assim, o que é um problema de saúde da mulher? O que é um problema, né? A gente fala assim, quando fala em saúde da mulher, a gente sempre pensa muito no que está relacionado à vagina, vulva, útero e mama, né? E aí, assim, essa foi uma coisa importante de discutir, que é entender que os problemas de saúde das mulheres têm a ver com uma sociedade opressora com as mulheres, violenta, que provoca dores e adoecimentos nos corpos femininos. Então, quando a gente abre para esse entendimento, né, do que é a saúde da mulher, diferente do que é a ginecologia tradicional, porque a ginecologia tradicional é uma área na medicina que vai investigar as patologias relacionadas aos úteros, às vaginas, às vulvas, né, as gestações, né. Quando a gente fala em saúde das mulheres, a gente está falando da existência de mulheres nessa sociedade, né? Então a gente vai ter que lidar com os problemas da violência, né? E quando a gente vai numa comunidade e a incidência, principalmente de mulheres a partir dos 40 anos, né? Que a gente vai diminuindo as forças físicas vão diminuindo, a gente está mais poderosa, está mais sabida, né? Está mais escolada com a vida, tende a estar assim, né? Mas as forças físicas vão diminuindo, então a gente tende a ter um aumento da incidência de hipertensão, de insônia, da própria menopausa. Exatamente, do climatério, né? Então essas coisas vão acontecendo e eu penso que assim, esse momento da vida que o Rose perguntou, né, das mulheres, eu acho que ele vai abrindo também possibilidade de a gente experimentar coisas, né, de certa forma enfrentar certos tabus, certos medos. Então, o grupo que a gente começou lá era um grupo que só tinha mulheres 40 a mais, né? E na história de vida delas, a gente, quando fala de saúde das mulheres, a gente não estava falando de nenhuma novidade, né? A gente estava falando de coisas que elas viviam e elas estavam já buscando formas de resolver os seus problemas. Não foi a médica que chegou lá para dizer assim, vamos agora resolver com esse frasquinho. Não, elas já estavam buscando. E elas estavam, inclusive, buscando formas de encontrar outras formas, outras plantas, outros recursos para cuidar da saúde delas, né? Então, eu penso que um caminho de diálogo é partir do que o outro já sabe sobre saúde, sobre cuidado, sobre plantas, sabe? Eu entendo que é por aí. Com relação à prescrição no SUS, repare, eu também sou sanitarista e sou curiosa,
E eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde. A semana passada eu sentei para conversar com a representante lá da Secretaria de Saúde, né, a advogada, que trabalha com dispensação. Né? As causas judiciais, o recurso do SUS, boa parte dos recursos do SUS utilizados vem sendo utilizados com causas judiciais. As pessoas entram na justiça, quem tem recurso, para se organizar, contratar um advogado, entra na justiça e vai acessar o sistema de saúde por medida judicial para comprar uma medicação. Vejam, em Sergipe a gente está trabalhando com protocolos que levam em consideração estudos de evidência, estudos elaborados, estudos muito precisos, estudos muito caros. Então, eu vejo isso como um problema e eu acho que uma forma de enfrentar o problema é falar sobre ele. Né? Se a gente em Sergipe está comprando cannabis só de quem faz cannabis com alto grau de controle, né? Uma produção cara, sofisticada, né? E a gente não estimula a jardinagem, né? A gente não estimula a fitoterapia, a gente não estimula a compra de associações, né? A gente trata a cannabis, né, como um novo fetiche, né? Um novo produto, porque assim, e é muito deslavado, sabe? Assim, já recebi, é muito deslavado mesmo, eu usar outra palavra, mas é deslavado. Assim, chegar um representante para mim e dizer assim, doutora, esses órgãos de associação são mais para o pessoal do SUS, né? O meu é muito melhor, né? O meu tem microdosagem, o meu tem controle de qualidade, não sei aonde. O meu foi feito nos Estados Unidos. Ele é muito melhor do que o daqui. Né? Então, eu penso que a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa... eu uso isso como regra de prescrição mesmo. Eu nunca... enfim, eu não tenho experiência de prescrever cannabis que não seja de associação. Todas as vezes, todas as prescrições que você faz, isso tem uma questão ideológica assim, né? Claro que se a pessoa chegar dizendo, não, eu já estou acostumada com essa, eu vou conversar, vou tentar repetir a prescrição e ver se de fato ela não tem um preconceito aí com o que a própria ciência já vem falando. Que o extrato canábico, pelo seu efeito cognitivo no sistema endocannabinoide, porque assim, como a planta é formada de várias partes, né? O que os estudos aí vêm mostrando, os estudos da planta, e aí vocês vão saber mais do que eu, é que não é só o CBD ou o THC que fazem efeito isoladamente no nosso corpo, né? São todos os elementos, inclusive os terpenos, inclusive os flavonoides. Então, a gente tem um efeito que não é só do CBD, né? Então, poder enfrentar esse purismo com a cannabis, eu acho que é fundamental. É o que eu tenho usado bastante de empréstimo de um quilombola chamado Nepisco, que ele fala da cosmofobia, né? Então a gente, com essa lógica capitalística, né, mercadológica, a gente rapidamente trata o que é produzido laboratorialmente, artificialmente, como bom. O que é produzido na associação, ruim. Né? Então a gente tem esse pensamento muito recorrente, né, na sociedade. Então eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar sobre a importância de o SUS não só se basear em protocolos que levam em conta estudos internacionais altamente controlados, são estudos que utilizam ferramentas metodológicas de um tipo de produção científica, né? Mas a gente tem outras ciências e a relação nossa terapêutica de cuidado com a cannabis, ela passa por ciências que são ancestrais, né? Conversar com as plantas, né? Conversar com as plantas é coisa que a gente não faz comumente, não. Quem está na bolsa de valores, quem está drenado, quem está sem dormir, quem está com dor, enfim, quem está super esganado por um sistema que está pouco se lixando muitas vezes com a nossa saúde, mas sim com a nossa produtividade, não para conversar com a planta. Não para regar uma planta, né? Não para saber o que é que aquela planta está falando do que a gente precisa. Não sei se vocês já ouviram dizer que assim, as plantas que crescem perto de nós são as que a gente está precisando. Vocês já ouviram falar disso?
né? Elas são parceiras, né? São, os índios têm, normalmente nas suas ocas, do lado deles, nascem as plantas que eles usam para suas curas, né? Eles usam, fica tudo assim, pertinho deles. E eu acho interessante você falar das povos indígenas, porque quando eu olho para aqui, eu vejo muito indígena. Então, que muitas vezes está apagado nisso. Eu vejo, eu olho para aqui e vejo. Eu não sei o quanto a gente tem acionado dessa memória, porque a gente tem, nossos ancestrais fizeram isso. A gente está conseguindo acolher e respaldar um conhecimento que não é só da ciência acadêmica, da indústria farmacêutica, né? Então eu penso que trazer isso para o SUS, trazer a medicina canábica, a medicina da cannabis para o SUS, é fortalecer uma lógica enfrentar uma lógica que exclui da nossa vida e do nosso futuro as plantas, por exemplo, o cuidado com as plantas, né? Então a gente, na ginecologia, eu gosto muito dessa ideia assim, que a Bel Said fala, né? Do paradigma dos hormônios, né? Então, na ginecologia, boa parte das doenças ginecológicas, mesmo que você não saiba exatamente a causa, trata-se com anticoncepcional hormonal. Para quê? Para suspender os sintomas. Só que quando a gente suspende os sintomas, a gente suspende também uma constituição cíclica que faz parte de todas as pessoas, não só das mulheres, mas em especial nossa, como ser vivente. Então, assim, enfrentar o paradigma dos hormônios, que para tudo tem então toma hormônio. Tem síndrome do ovário policístico, toma hormônio. Tem espinha, toma hormônio. Cabelo tá não sei como, toma hormônio. Vai namorar no fim de semana, toma hormônio. Então, a gente tem um paradigma mesmo, um modelo de explicação de que para as coisas que tem a ver com a saúde da mulher, na dúvida, suspende a menstruação que ela fica ótima. Só que quem é que conhece lua cheia sem ter lua nova? Quem já olhou para o céu o mês inteiro e viu que lá a lua cheia linda? Hoje, veja, tá. Eu vi ontem. Tá linda. Quem foi que já olhou para o céu e viu o tempo todo só lua cheia? A lua cheia o mês todo. Não existe. A gente também não é só lua cheia. E a gente precisa respeitar isso que está na gente. Porque a gente é vivo. A gente não precisa funcionar. Nós, mulheres em especial, né, que temos minha avó chamava de regra, né? A regra. Alguém mais conhecia esse termo? A menstruação era a regra. A regra, minha avó falava a regra, achava interessante, mas assim, a regra, ela nos lembra, ela nos convida a pausa, né? Ela nos convida a dizer assim, não vou entrar nessa de que eu tenho que ficar o tempo todo produtiva. Olha que eu estou falando assim, eu faço muita coisa, vou ter certeza, mas eu durmo. Eu durmo e eu ciclo, né? E eu ciclo e ciclarei. Eu quero continuar ciclando até parar de ciclar para baixo, menstruando, e continuar ciclando com os outros seres do planeta. Então, para mim, a cura na saúde das mulheres, ela passa por aí. Ela passa por esse reconhecimento, né, de que a gente é ser vivente, de que a gente precisa, merece ciclar junto com quem está ao nosso redor. E eu não estou falando só de quem a gente está vendo, eu estou falando de quem a gente também não está vendo, que faz parte da nossa história. Estou falando de quem fala línguas que a gente não traduz em português, como os pássaros e as plantas e a montanha e os rios, né? Então, eu acho que trazer a medicina canábica para o SUS precisa vir com essa crítica, sabe? Para a gente não... o Krenak fala, é bem lindo, eu acho muito me emociona. Mas ele fala de um futuro ancestral, né? Como é que a gente constrói esse futuro ancestral? Um futuro que, no livro dele se chama assim, Futuro Ancestral. Ele começa contando a história de que ele foi chamado para dar uma palestra, e aí, por acaso, ele viu uns curumins lá na terra deles, né? E ele perguntou para o menino o que é que eles estavam brincando. E os meninos estavam correndo atrás de ir para algum lugar. E eles, vocês estão indo para onde? Eu estou indo para onde os meus avós estiveram, né? Então, eu acho que essa sabedoria, não para repetir o que já foi, mas para aproveitar
O que é que os nossos ancestrais vivenciaram, aprenderam e têm para ensinar para a gente? A lógica dessa medicina de farmácia tem um monte de coisa boa, viu, gente? Eu não jogo menino com água de banho de jeito nenhum. Eu acho que esse é um outro aprendizado importante, sabe? O princípio da floresta é um princípio de multiplicidade, de diversidade. Quem lida com o bem e o mal como opositores, um tem que acabar com o outro, né? Com essa bipolaridade, sempre colocando um como mais que o outro, um como precisando exterminar o outro, eu acho que não precisamos ser nós. Eu acho que a gente tem que se utilizar desse princípio que tem na natureza, né? Da diversidade, da multiplicidade, inclusive para lidar com essas medicinas que são caras, são sofisticadas em termos tecnológicos duros e são importantes, né? Mas se a gente se deixar levar só por esse caminho, se a gente não estiver cultivando os nossos encontros, né? Porque é nos encontros que a gente se fortalece, ou tanto que eu aprendi aqui hoje, né? Então, é nos encontros que a gente se fortalece, é nos encontros que a gente vai se tocando não só na mente, mas também no coração, né? Mas assim, poder se encontrar no coração, eu acho que é abrir caminho para a gente trazer, por exemplo, a cannabis no SUS. Eu falo isso correndo o risco de ser ridícula, mas eu não estou nem aí. Porque eu acho mesmo que o caminho tem que ser por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que construir um futuro que não seja só baseado, né, em modismos, né, em conquistas, né, de espaços, né, nessa coisa toda que a gente entra. Eu sou, como eu falei, eu sou sanitarista e trabalho dentro do Estado. Eu trabalho, para você ter uma ideia, com morte materna, com números, monitorando dados. Mas tem mais que isso, né? Tem mais que isso. Então, poder, onde a gente tiver, né, levar as provocações antiproibicionistas para culturas que pasteurizam, né, movimentos e forças que pasteurizam o cuidado, eu penso que é uma grande contribuição do próprio movimento antiproibicionista, né? Para vir para cá e me preparar para dialogar com vocês, eu fiquei muito provocada. Caramba, como é que o antiproibicionismo toca em mim, né? E por onde que eu quero seguir a partir dessa história do antiproibicionismo como profissional de saúde, como a Rose falou, né? Como professora, né? Hoje eu estou afastada da universidade, mas fico assim, né? Sempre que posso, eu quero estar junto, não consigo acompanhar o que eu gostaria, que a gente nunca consegue, né? Mas assim, penso que esse caminho dos encontros é um caminho necessário para a gente cultivar e cuidar da saúde. Não sei se era por aí, o escrito completamente foi rasgado, ainda bem, mas eu queria agradecer a vocês, acho que é isso. Acho que era realmente nessa perspectiva mesmo, de avançar, de, né, conseguir almejar um objetivo e conseguir, porque acho que a gente está se propondo a isso, construir coletivo e construir algo que seja firmado e muito bem solidificado. Mas, assim, acho que dá para, não sei se alguém, né, dá para abrir agora. A gente passa para a Glória depois faz o final, né? Então, obrigado, Priscila, muito bom. Até daqui a pouquinho eu vou ficar aqui, ficar ouvindo agora. Então, que possamos receber agora a... Posso ir? Pô, você não vai me proibir de ir. Antiproibicionista. É um encontro antiproibicionista, não dá para proibir nada aqui. Ai. Olá, tudo bem com vocês? Quem gosta de ser proibido de alguma coisa? Criança, você proíbe, ela, o que ela faz? Aí é que eu faço mesmo, né? Não gosta de ser proibido. Meu nome é Glória. Eu sou do MOPS de Sergipe. Eu fui buscada no Conselho Nacional de Saúde
por uma pessoa, e eu não posso nem falar, se eu falar eu me emociono muito, chamada Simone Leite. E ela me fez sair do Rio de Janeiro, eu sou da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, para Sergipe. Eu abracei Sergipe, abracei o MOPS, a ANEPS, mas principalmente o MOPS foi para aqui que ela me trouxe minha família para cá, eu e meu marido, e tento fazer dentro daquilo que eu posso, ajudar o movimento popular de saúde de Sergipe. Naquilo que eu posso, eu faço com muito amor. Então, eu sou formada em algumas coisas. Primeiro, eu sou professora, né? Sou professora, sou mestre e doutora em educação, eu sou docente no ensino superior, então eu começo logo dizendo que a minha profissão principal é ser professor. É muito bom, né Priscila? É muito bom. Eu tenho formação médica, eu tenho formação de odontologia e de vez em quando eu faço umas coisinhas assim que vai no céu, que a gente voa, pousa. Eu sou pilota de aviação também. Adoro. Eu estou aqui porque fui convidada pelo MOPS, pelo Matheus, que eu agradeço muito. Eu tenho muito carinho em estar aqui. E fui indicada por um cara que eu conheci no MOPS quando fui a primeira vez lá. Estava lá fora, eu procurando onde que era o MOPS, aí ele me dizendo aonde que eu tinha que colocar o carro. Aí eu entrei no MOPS, ele veio junto comigo. Aí eu perguntando, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? E ele me dizendo, aqui é a Simone. E me explicando todas as coisas que tinha no MOPS. E o nome dele é Cleiton. Ele pediu, eu tenho um carinho enorme por ele, ele pediu que eu viesse e me ajudasse a ele a mostrar, falar sobre cannabis medicinal, que seria cannabis sativa ou indica, né? E eu não pude, não tem como não ver e aceitar o convite, a indicação do Cleiton, né? Nem do meu MOPS, querido. E nem de vocês, nem do Matheus, né? Agradeço muito. Bom, eu vou botar aqui, deixa eu botar aqui, que eu trouxe, eu não vou falar todas as coisas, eu já estou um tempão no MOPS para poder falar sobre homeopatia. Eu sou homeopata, sou médica homeopata e já estou na homeopatia há 30 e tantos anos. Vamos ver para chegar até aqui. E eu procurei botar o cannabis, que o pessoal está chamando de me dar alguma coisa. Eu espero que você. Aí. Ficou esse tempo todo, talvez, né? Você tem aí tanto amigo? Não. Bom, foi muito tempo que eu esperei aqui, não vou poder mostrar para vocês, porque acabou a bateria. Mas não é mal. Novamente eu vou ficar devendo essa aula de homeopatia e de cannabis, porque está aqui tudinho, bonitinho. Vem cá, alguém tem computador aí? Porque eu trouxe um pendrive. Se alguém tiver, eu ponho no pendrive e a gente faz. Tem? Eu trouxe o pendrive, aí pronto. Tem sempre uma solução para tudo. Não tem computador? Se tivesse, muito bem. O quê? Só descarregar. Não tem carregador, não? Ei, consegui, que isso? Aí. Que isso? Consegui? Ai, tem bastante bateria. Olha lá! Eu fiquei até decepcionada aqui. Vamos lá. Que bom, Deus é Pai. Cleiton, vou conseguir. Olha que legal. Viu? Mas só não está conseguindo é aqui. Quem é aqui?
Ah, está. Aqui não vai entrar. O tribunal está em execução do PC. Entende novamente. Tá na nuvem, né? Acho que precisa de internet. Aqui não tem?